Abraço para você que está sintonizado aqui nesta terça-feira, hoje, 29 de abril de 2025, e você ligado também nas nossas redes sociais. É com grande prazer que recebemos nesta edição do nosso programa e aqui nas redes sociais da Módulo também, o nosso querido Alberto Araújo, cineasta, empresário, palestrante, apresentador, diretor, roteirista, escritor, poeta, compositor. O homem faz de tudo, gente. E no próximo final de semana ele estará aqui em Patrocínio, ele que é patrocinense, posso dizer como patrocinense, não só de coração, hein? Mas ele estará no final de semana em Patrocínio para o lançamento do seu novo filme, que é O Voo do Anjo, grande expectativa na cidade para esse lançamento. Mas, Alberto, seja bem-vindo aqui à Módulo FM e um grande abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, né? A gente vai ficando velho e quando a gente fica velho vai envelhecendo longe da terra e a gente vai percebendo o tanto que o tempo passa, né? Quer dizer, lembro de vocês criança, né? A minha amizade com a família é de décadas, né? Vocês meninos e a família, quer dizer, todo mundo puxou aquela né, o talento para comunicação do pai, e é muito bom, muito bacana isso. Eu tenho uma admiração incrível pela família Costa, porque só tem fera aí, viu? Muito obrigado, prazerão falar com vocês. Prazer é nosso, eu que agradeço, Alberto. Alberto, fala um pouquinho aí, não é? Como é que surgiu a ideia desse filme aí, O Voo do Anjo? Bom, O Voo do Anjo, ele foi um filme que a gente... Primeiro eu preciso dizer que ele foi um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, via, né, Ministério da Cultura, que no ano passado lançou um edital e que a gente... E hoje, só para as pessoas entenderem, antigamente era muito difícil alguém fora do eixo Rio-São Paulo ganhar um edital, porque aqui de Goiânia ou de Belo Horizonte, vamos dizer assim, você concorria com grandes nomes de Rio e São Paulo, né, com projetos para produzir filmes, em busca de verba, de apoio, de patrocínio e tal, e acabava ganhando os mesmos sempre, né? Os caras já tinham nome, já tinham peso e tal. Então, de uns anos para cá, eles corrigiram esse erro, fazendo com que as verbas são direcionadas regionalmente, né? E isso facilitou muito. Então, por exemplo, tem X valor para o cinema em Minas, para o Centro-Oeste, né? O Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e assim por diante. Então, você passa a competir mais de igual para igual, e foi graças a essa mudança na lei, e graças a esse projeto da Lei Paulo Gustavo, que nós conseguimos a verba de R$ 1 milhão para fazer o Voo do Anjo. Aí, às vezes, as pessoas que não são do ramo de cinema pensam, nossa, R$ 1 milhão deve ter sobrado dinheiro, né? Quer dizer, R$ 1 milhão para cinema é considerado, para você ter uma ideia, que se chama de BO, né? Que é de chamado baixo orçamento na produção de filmes, na faixa de um filme de 2,5 milhões é considerado baixo orçamento. Então, R$ 1 milhão é baixíssimo orçamento, e a gente teve até que buscar outros patrocínios aqui para complementar e tal. Então, primeiro foi essa luta, né, para você ver. Olha o tanto que cinema é difícil, né? O Vazio Coração foi produzido em 2011, lançado em 2013. Ou seja, só 12 anos depois a gente conseguiu essa verba, esse apoio para fazer o Voo do Anjo, que é o meu segundo filme, né? Então, o que acontece? Aí, se você tem uma verba pouca, pequena, né, limitada, vamos dizer assim, você tem que pensar numa história onde, quer dizer, vamos dizer assim, né, no popular, você não pode viajar muito na maionese. Não adianta você, com uma verba pequena, pensar, eu vou fazer um filme que tem isso, que tem helicóptero, que tem bomba, que tem prédio caindo, não sei o que e tal, né? Então, a ideia do Voo do Anjo começou aí, quer dizer, a limitação de uma verba, e aí você tem que se virar dentro daquele valor, numa história que possa agradar as pessoas. E tem certos assuntos, né, que a sociedade sempre conviveu, e a nossa sociedade moderna está convivendo cada vez mais, que é essa questão da perda, né, do luto e do suicídio, que são temas muito sensíveis e que a maioria das pessoas, às vezes, não gosta de abordar, né, principalmente no cinema, na literatura e tal. Mas eu costumo dizer assim, que você fingir que um problema não existe não faz com que ele deixe de existir, né? Ele está lá, você só finge que ele não existe. Então, e muita gente sofre com isso e tal.
Então, o Voo do Anjo ele aborda esses dois temas, né? Como as pessoas, né, convivem com a perda e cada um tem uma reação, né? Então, não é que existe tentativa, né? Existe uma tentativa de suicídio na história do filme, em que o pai de uma criança, passando por um trauma de família, ele acha que o suicídio seria a solução, e ele, quer dizer, é salvo, né? Estou dando aqui um spoiler, mas ele é salvo pela um desconhecido e que depois vira um grande amigo dele. Então, acima de tudo, apesar de tratar de temas sensíveis, o filme também fala da força da amizade, da importância da amizade, né? Que são esses dois, esse amigo com quase 88 anos, com quase 90 anos, né? Que é o Otton Bastos faz divinamente bem, um professor de física, um homem prático, mas ao mesmo tempo um poeta. Ele, por acaso, de repente, bate à porta dele um estranho para prestar um serviço, e essa pessoa, esse estranho, causa-lhe um susto danado, e na tentativa de fazer dali um suicídio e tal, praticado na cobertura, no alto do prédio dele lá. E ele vai, e ele não só impede, né, usando a experiência dele, a dedicação dele, como eles viram dois grandes amigos, assim. Então, você tem o contraste de um homem de quase 90 anos lutando pela vida de um de 40 e poucos que quer encerrar com a vida, né? Então, normalmente é o contrário, né? Então, um homem no pôr do sol da vida, né, convencendo um jovem, de uma certa forma bem mais jovem, com 40 anos, a viver. Então, o foco do filme é esse, é um filme sensível, não é um filme assim, digamos, como se diz, lotar cinemas no Brasil inteiro, dobrar filas para, né? Não é o tipo de assunto que a gente chama do cinema comercial, porque no Brasil é assim, você tem, né? Você tem exceções, como Ainda Estou Aqui, né? Que é um grande sucesso, ganhador do Oscar e tudo mais, e que lota cinemas, mas que, na verdade, e são raríssimas exceções, né? O que lota cinema no Brasil são as comédias, né? As comédias mais crachadas, tipo Era o Paulo Gustavo, Leandro Hassum, entre outros, ou a violência extrema, né? Do humor e tal, das drogas, enfim, tipo Tropa de Elite. Um filme que aborda assuntos mais sensíveis, mais pessoais, como O Voo do Anjo, até mesmo Vazio Coração, não é um filme considerado comercial. Mas eu costumo dizer que as minhas histórias, seja nos livros, na poesia ou no cinema, eu não tenho essa preocupação, assim, eu não sento para escrever um filme e falar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu sento para expor o meu sentimento e passar para as pessoas, ajudar as pessoas a refletirem sobre determinado tema, é isso. Alberto, é um filme de muita sensibilidade, como você disse, e que acho que vem bem a calhar aos atores que você conseguiu levar para o filme, trazer, né, para o filme. Como é que foram as atuações aí? Como é que você avalia as atuações para a gente que ainda não assistiu ao filme? A começar principalmente pelo Otton Bastos, que grande nome que é, né? O Otton Bastos, quer dizer, nós temos dois grandes ícones, né, do cinema e da televisão, um mais do cinema, que é o Otton Bastos, com mais de 80 filmes, e na minha opinião particular, eu como amigo dele, e convivo com eles, e conheço a maioria da obra dele, dos 80 filmes dele, né? Então, na minha opinião, é o maior ator de cinema vivo no país. Por outro lado, nós temos o Lima Duarte, que é um outro ícone e que é mais famoso e mais destacado com obras maiores voltadas para a televisão, né? Embora tenha feito também quase 50 filmes, o Lima Duarte e tal. Eu tive o privilégio de trabalhar com esses dois atores maravilhosos no Vazio Coração, que a comunidade de patrocínios, os conterrâneos já assistiram, e aprendi muito com eles, e como se diz, é uma honra. Assim. Eu costumava dizer que no Vazio Coração eu me sentia como se fosse o treinador Zagallo na Copa de 70, distribuindo a camisa para o Pelé, para o Tostão, para o Jairzinho, enfim, né? Não tinha muito o que fazer. Não dá para você chegar para o Lima Duarte e falar, ó, Lima, você vai fazer assim, você vai atuar assim, ó, você vai, né? Então, assim, os caras, quando pegam o roteiro, eles já sabem exatamente o que fazer, são profissionais experientes e ajudam muito a gente nesse sentido.
Então, voltando aqui para o Voo do Anjo, a escolha do Otton foi natural, pela nossa amizade, pela convivência aí depois do Vazio Coração, né, de convivência de mais de 13 anos, e quando eu mostrei o projeto para ele, o roteiro para ele, na verdade, eu até prometi para ele que ia escrever esse filme para ele atuar, né? Ele estava assim um pouco, estava ali encerrando o contrato dele com a Rede Globo, estava um pouco para baixo assim, e nós encontramos no Rio de Janeiro. Ele falou: a gente vai ficando velho, não faz mais, eles não chamam a gente mais para ser protagonista de filme, eu agora sou sempre o avô de uma menina, ou um porteiro e tal, né? Ou um participante de um asilo, né? Idade no Brasil, infelizmente, as pessoas não reconhecem o valor. Eu falei com ele, a gente estava tomando café, eu falei com ele: vamos tirar essa impressão, então, vou escrever um filme para você atuar. E, de uma certa forma, foi assim, o filme foi voltado com essa ideia de trazê-lo para protagonizar um novo longa no Brasil e também com aquela limitação da verba que eu te falei. Então, assim, trabalhar com um ator igual o Otton Bastos e o Emílio, o Ciolo Neto, né, que de tantas novelas, Esperança, né, ele fez lá o Italianinho, né, teve aquele personagem que ele fez, né, que ele, numa novela aí, eu não me lembro o nome, que ele brigava com a irmã, né, Mirna, né, ficou tão onde ele vai, todo mundo fala essa frase, esse nome com ele, lembrando da novela e tal. Então, e mais importante que são dois atores também, não era para ser o Emílio fazer o papel do Arthur, né, que é esse amigo mais novo, e acabou sendo uma indicação do próprio Otto, porque o primeiro ator surgiu uma novela na Globo, na época das gravações do filme, e ele teve que se ausentar, nem começou a rodar o filme. Um mês antes ele já avisou que não daria. A gente foi atrás de outro ator e o próprio Otton Bastos indicou o Emílio, por serem amigos, já terem trabalhado juntos, e com isso foi assim, foi bem acertado a indicação, foi muito feliz da indicação, porque os dois já tinham essa afinidade de outros filmes, de novelas e teatro, e aí a coisa fluiu muito bacana, assim, e é muito fácil trabalhar com esses profissionais, porque eles são muito dedicados, assim, sabem exatamente o que fazem diante da câmera. Alberto, pela temática que é sensível, como você disse, né? Você acha que conseguiu passar a mensagem que você queria passar no filme? As pessoas que, é lógico que ainda, né, aos poucos estão chegando o filme está chegando para algumas pessoas, reduzidamente, né? Porque você está fazendo o lançamento. Mas as pessoas que já assistiram, se sentiram tocadas com a mensagem, principalmente essa parte do suicídio, que é muito difícil, as pessoas estão sensibilizadas? Na verdade, é o seguinte: o filme teve um pré-lançamento em outubro, aqui em Goiânia, com 2 salas, como vai ser aí em Patrocínio, e assim, muita gente, né, grande parte eu convidei a juventude para sentar no chão, para liberar espaço, cadeira para os mais jovens, porque eram 2 salas, mas o espaço foi pequeno para tanta gente. E o filme, a gente sente que o filme tocou as pessoas, mesmo porque ele aborda esse assunto, mas tem também uma mensagem de esperança no final. Então, ele não é um filme assim absolutamente triste até o final e pronto, acaba e sai todo mundo lamentando, não. É um filme que a história começa com uma tragédia, mas que depois, graças a essa força do personagem do Otton Bastos, as coisas caminham bem. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo fato de ter conseguido passar essa mensagem de forma essa mensagem tão delicada, esse assunto tão sensível, de forma com que as pessoas receberam muito bem pelo que vi. Aí o filme entrou em cartaz, se não me engano, em novembro, que ele entrou em cartaz nas capitais, né? Foram 10 capitais. E assim, pelo que a gente viu da mídia e tal, na mídia, a repercussão, foi muito bacana. E agora ele começa a rodar o Brasil e até, né, o exterior. Por exemplo, ele está num festival em junho, início de junho. Estou indo agora no final de maio para Lisboa, porque no início de junho o filme participa do Festim, que é um dos principais festivais de cinema de Portugal. E também deve participar do Grande Otelo, que é a Mostra Grande Otelo no Rio de Janeiro e tal. Então a gente começa agora a fazer algum trabalho de divulgação nesses espaços assim. E eu acho que a mensagem, assim, quando você faz
escreve um livro ou mesmo um filme, e o filme é um pouco mais complicado, por toda a técnica que envolve, você nunca sabe se aquilo vai sair do jeito que você imaginou, né? Que você quis passar. Mas toda vez que eu assisto o filme novamente, como vou assistir aí com o pessoal em patrocínio, eu tenho essa sensação do dever cumprido. Assim, eu acho que a mensagem foi passada. Alberto, e você acha que esse holofote que o cinema brasileiro ganhou, sem dúvida, com o Ainda Estou Aqui, isso vai repercutir nos outros filmes? Você tem esse pensamento em relação também a esse seu novo filme? E qual é o trajeto depois, né? Em cinemas agora, você já negociou com algum streaming, Netflix, Amazon Prime? Qual é o futuro do filme? O cinema... Não, primeiro respondendo sobre o Ainda Estou Aqui, eu acho que é de uma importância enorme, né? Claro que são produções né, muito mais caras, né? Nós estamos falando aí de um filme, sei lá, de 10 milhões, no mínimo, ou mais, né? Mas é um filme muito sensível, é um filme que aborda um tema, né, que está sempre em pauta, né? Que é essa coisa do período da ditadura, enfim. É um tema que mexe muito com a emoção das pessoas, né? Por exemplo, a sua geração não, não acompanhou isso, mas a minha geração e do seu pai, nós chegamos a acompanhar esse período negro da história do Brasil e tal. Então, esses são temas que precisam vir à tona, e o Walter Salles, como sempre, né, no Central do Brasil e outros filmes que ele já dirigiu, muito sensível, e rodou o mundo e conquistou o Oscar e botou o Brasil no holofote da produção cinematográfica no mundo. Isso é muito importante, e também importante aqui internamente, porque lotou as salas de cinema e as pessoas passaram a ver o cinema brasileiro com mais carinho e tal, porque tem aquela coisa de que o cinema bom é feito lá fora, né? Enfim, mas ele cumpriu muito bem esse papel também, assim, de valorizar a produção cinematográfica brasileira. E agora, em relação ao futuro do filme, além desses festivais, a California Films, que é a distribuidora, né, porque antigamente assim, tinham duas vertentes das artes que eram muito semelhantes. Por exemplo, você queria lançar um disco e esse disco você só lançaria por uma gravadora, né? Isso acabou com as redes sociais e tal, e hoje o artista faz sucesso, seja no Spotify, no YouTube e tal, nas redes sociais, não depende, o papel da gravadora praticamente foi eliminado no mundo fonográfico. Já o cinema não, o cinema, se você faz um filme e não tem uma distribuidora profissional, ele fica praticamente engavetado, você não consegue, não sou eu que ponho a fita debaixo do braço e vou lá na Netflix e bato na porta e tal, para tentar vender o filme. Então, a distribuidora que cuida disso e já está nessa fase de negociação, a gente não sabe ainda. Por exemplo, o Vazio Coração, ele ficou muitos anos, acho que foram 6 anos na Amazon Prime, e agora saiu do catálogo, ele deve ir para o YouTube, né, que é um canal mais livre, né, que é um canal, né, gratuito. E agora o Voo do Anjo está começando esse processo de negociação, não sei se vai ser com a Netflix, ou com a Amazon Prime, ou com a Sony, com a Apple, a gente está aguardando, porque é a distribuidora que cuida disso. Você diz, o artista ele faz e, né, depois essa parte da comercial já não é mais com a gente. Alberto, você está há muitos anos já aí em Goiânia, né? Mas o coração com patrocínio continua batendo forte, né? Inclusive, você incluiu mais uma vez atores patrocinenses aí no seu filme, é isso, né? A minha ligação com patrocínio, assim, por exemplo, a gente estava conversando antes de gravar, quer dizer, eu nasci em Coromandel, mas tem uma particularidade aí, porque na verdade é o seguinte, eu morava na região de Santo Inácio, que é uma região, um município de Coromandel, que é uma região de garimpo ali, mais ou menos 30 quilômetros de Coromandel, fica entre Patrocínio e Coromandel, mas no município de Coromandel. E eu fui, né, foi um parto complicado, eu nasci de 8 meses e nasci, diferente dos meus irmãos que nasceram com parteiras na fazenda, eu fui concebido na Santa Casa de Coromandel pelo saudoso doutor Sebastião Machado, tal, que é uma figura, assim, um médico na linha do doutor José Figueiredo, né, do doutor Michel e Patrocínio e tal, e que já nos deixou. Então, mas a minha ligação com a cidade de Coromandel ela foi muito pequena, porque eu nasci em Coromandel e voltei para a roça, e na roça eu fiquei até os 7 anos.
e nem cheguei a estudar também no município de Coromandel. Então, quando mudamos ali em 1970, 69, 70, que nós mudamos ali para a Vila Constantino, meu pai trouxe a gente para a cidade, que eu comecei os estudos no grupo Dona Mulata e depois no Colégio Industrial, ali na Vila Constantino, eu já estava com 7, 8 anos. Então, assim, a minha formação educacional, de ter amigos na cidade. Então, assim, a minha ligação com patrocínio, ela é muito mais forte, né? Para mim, infância e adolescência e juventude, ela continua sendo, todas essas lembranças são de patrocínio. Então, por isso que eu falo assim que é difícil, né? Eu me julgo realmente patrocinense justamente por causa disso, né? Depois veio o trabalho, né? Muito cedo, ali com 12 anos, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar. Naquela época era normal, né? A pessoa mais nova, criança mais nova, adolescente, trabalhar, e seu pai sabe disso, e a gente... e aí eu comecei então, assim, segui os estudos em patrocínio, e o engraçado é que acabei o meu curso profissional, eu não cheguei a prestar vestibular, né? Que a maioria das pessoas saiu, os amigos saíam para prestar vestibular, a maioria em Belo Horizonte, mas eu não saí por questões até financeiras e tal. Aí eu saí o meu curso superior foi ali no colégio, que até já fechou um pouco depois, né? O colégio Paranaíba, Alto Paranaíba. Isso, isso. E eu formei em contabilidade, olha que contraste, né? Um poeta, sonhador. Tem nada a ver com você. A minha formação, né? Eu sou contabilista, como diploma de contabilista, né? Nunca atuei nessa área, devo ser um péssimo contabilista, porque, na verdade, números não são o meu forte, né? Mas a minha formação profissional foi nessa. Mas aquela coisa que seu pai acompanhou, né? Eu e seu pai, nós já fomos sócios, tivemos uma produtora, a Ala Vídeo, juntos aí no início na era do videocassete, das câmeras de videocassete e tal. E eu costumo dizer, e falo isso sempre em toda entrevista que eu posso, porque quem realmente abriu as portas assim para mim, porque eu tinha um grande sonho, eu gosto de contar isso porque é muito importante, eu tinha um grande sonho de atuar nessa área, né, de filmagem, e quando chegou a geração do videocassete, que era com as câmeras, já com as fitas de vídeo e tal, porque só para as pessoas entenderem, a sua geração que é mais nova, é o seguinte, até os anos 80, pouquíssima gente tinha aquela câmera chamada Super 8, né, que era um cinema caseiro, porque era uma câmera muito cara, você filmava em fita de rolo, tinha que mandar para São Paulo e tal. E aí, para revelar e tal, e depois você projetava ali na parede de casa. Quando veio o VHS, facilitou muito, mas eram câmeras muito caras, talvez hoje, assim, no valor de 25 mil, né, e tal. E eu tinha esse sonho de adquirir uma câmera VHS, mas não tinha condições financeiras. Foi o período ali que eu era dono do Brumados Pavões, né, um bar muito legal em Patrocínio, que os mais velhos vão lembrar, mas eu já estava fazendo teatro e tudo, tinha essa veia artística e tinha sonho de adquirir uma câmera, mas não tinha condições. Aí eu fiquei sabendo que a FAF, ela tinha adquirido uma dessas câmeras, e eu fui lá conversar com o reitor na época, oferecer para trabalhar com a câmera da FAF, ali mesmo na FAF, porque eu tinha vontade E ele me desiludiu completamente. Falou, não mexe com isso não, isso é muito complicado, a câmera é muito cara, é muito difícil o manuseio e tal. Tipo assim, desiste, né? Vai cuidar da vida, a vida mais prática. E eu saí dali muito desiludido. Aí, um certo dia, toco o telefone, era o Maurício Cunha, né? Nosso amigo, hoje até vice-prefeito, né? O Maurício ali da Gráfica Real, que eu já tinha, era um amigo, já tinha contato com ele, tinha lançado meus livros lá, e tinha o primeiro livro, né? Tinha sido impresso ali na Gráfica Real. Ele me liga, me chama na casa dele e fala, olha, te trouxe aqui para te mostrar isso aqui, ó. Me levou até lá no quarto, assim, em cima da cama, uma caixa imensa, com uma câmera VHS novinha que ele tinha trazido, não sei se de Manaus ou do Paraguai. Aí ele falou, olha, não sei mexer com isso, acho que você é um artista, essa câmera fica melhor na sua mão, a única coisa que eu quero em troca é que você filme o aniversário dos meus filhos, né? E eu topei na hora fazer aquele negócio com ele, sair dali com aquela câmera. Então, eu costumo dizer que se hoje eu me tornei cineasta e atuei nessa área que é a minha paixão,
eu devo muito a essa generosidade do nosso atual vice-prefeito, Maurício Cunha, um amigo, né? Isso eu estou falando de 1985, isso aconteceu há 40 anos atrás. Então, eu sempre digo para ele que ele é o responsável pela minha carreira ter seguido esse caminho, né? Ter realizado esses sonhos de virar cineasta. Ô Alberto, então agradecer muito sua presença, participação com a gente aqui na Módulo FM e reforça aí o convite, é nesse sábado, 3 de maio, 8 horas da noite, né, o lançamento desse grande filme, O Voo do Anjo, e convidar todo mundo para estar lá. E muito sucesso para você, para o filme, né, para o desenrolar do filme, e que venham muitos aí nessa grande carreira que você tem como cineasta, escritor e todas as suas atividades, à exceção do contador Alberto Araújo. Pois é, André, eu agradeço o espaço, sempre a família sempre tão generosa, tão atenciosa comigo em relação aos meus trabalhos e tal, agradeço de coração, mando um abraço para toda a família, para a Márcia, sua mãe, o Luiz, os irmãos todos, e reforçando realmente o convite, vai ser sábado às 8 da noite, são exibição simultânea em 2 telas, lá nas 2 salas, né? São 180 e tantos lugares, ou seja, tem 360 cadeiras disponíveis para nós lá, e reforçar que é entrada franca, né? Que as pessoas não têm que adquirir ingresso e tal, é só pela ordem mesmo de chegada, escolher um bom lugar, né? E se Deus quiser as salas encherem, a gente convida os jovens para sentar no chão, como nós fizemos em Goiânia. Mas aí já na quinta-feira eu estarei em Patrocínio e já preparando, e vai ser uma alegria muito grande, porque, na verdade, eu só queria reforçar que é importante o seguinte, às vezes você faz um filme, eu lanço um livro, uma peça de teatro e tal, e é visto por tanta gente no país, mas parece que se você não compartilhar aquele momento com seus amigos de sempre, com seus conterrâneos, como é o caso meu, dessa história linda com Patrocínio, o sucesso não está completo, né? Por isso que eu estou fazendo questão de levar esse filme aí, que tem o apoio, né, da Ana Valéria, lá da secretária de Cultura e Turismo, que está dando todo o apoio. Então, assim, a prefeitura, né, nosso novo prefeito e o Gustavo Brasileiro, e a gente foi assim, encontrei ali portas abertas, e eu quero agradecer tanto a Prefeitura de Patrocínio, como a Secretaria de Cultura e Turismo, através da Fundação Casa da Cultura, que estão dando esse apoio extraordinário para a realização dessas sessões aí, dessa sessão especial, sessão dupla, tá bom? Obrigado, André, um abraço. Obrigado, Alberto, muito bem, eu conversei com o Alberto Araújo, cineasta patrocinense, lançando O Voo do Anjo nesse final de semana aqui em Patrocínio, e no Patrocínio foi o nosso convidado de hoje, aqui no Jornal da Módulo e nas nossas redes sociais. Na Módulo FM, no seu radinho, eu volto em instantes no Módulo Esporte. Até já, grande abraço. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.